Meus amigos da Jovem Pan Online, como sempre, meu pautador, Milton Travesso, me pergunta: Salim, me fale um pouco sobre trombose. Que história é essa de trombose? O que significa uma trombose? Resposta: trombose é a obstrução de um vaso, ou que leva sangue para os tecidos, chamado artéria, ou que traz sangue dos tecidos para o nosso coração, nosso pulmão, que são as tromboses venosas. O Travesso está me perguntando sobre trombose, porque ele ouve falar muito que a pessoa teve uma trombose no intestino, teve que tirar um pedaço do intestino, uma trombose no braço, então teve que ir para uma cirurgia de emergência para desobstruir o braço. Ou então teve uma trombose no coração, isto é, teve o famoso infarto agudo do miocárdio. Qualquer vaso, artéria ou veia do nosso corpo pode sofrer um processo de obstrução, ou por formação de um coágulo, quer dizer, uma pelota de sangue, ou por calcificação, que é a arteriosclerose, por placas de cálcio que vão diminuindo a luz do vaso, levando à obstrução total. Eu quero falar um pouquinho então sobre trombose arterial. Pouca gente fala. Hoje muito se fala da trombose venosa, a história do avião, a prevenção. Eu quero falar da trombose arterial, que no fundo é uma situação muito grave. Qualquer artéria do nosso corpo pode ser obstruída por uma série de motivos, como eu falei. Trombos, coágulos ou placas de arteriosclerose. Qual é o principal sintoma de uma trombose, seja lá onde for? No coração, nos membros, uma trombose nos membros inferiores, intestinal, renal. Quando existe uma trombose arterial, falta sangue no tecido. E o sintoma mais comum e dramático é a dor. Quando o órgão é externo, isto é, uma trombose numa artéria que irriga o membro superior, a pessoa vai ter uma dor intensa, o membro fica gélido, fica gelado, branco, você percebe que algo está diferente, ou às vezes até arroxeado. Então, estou contando uma história de uma trombose aguda no membro superior. De repente a pessoa fala: caramba, que dor é essa que eu estou tendo? Meu braço está gelado e eu vejo pálido, não tem circulação e com muita dor, porque começa a haver isquemia dos tecidos. Então eu acabei de contar uma situação de uma trombose arterial que, se não for acudida a tempo, poderá levar uma gangrena, uma necrose do tecido, levando até a amputação. Então, qualquer tecido do nosso corpo pode ser vítima de uma trombose, de uma isquemia. O que acontece? Falta sangue arterial naquele tecido e ele se necrosa. Você pode ter isso, é muito comum, acidente vascular cerebral. Uma artéria do cérebro ela é obstruída por algum desses fatores. Uma trombose no membro, uma trombose no coração, que é o infarto agudo do miocárdio. A palavra infarto significa destruição tecidual. É que é muito comum se falar do infarto no coração, mas pode ser infarto no rim, infarto nos tecidos, infarto no intestino, infarto renal, infarto nos membros, infarto de um tecido. Destruição tecidual, quando ocorre por uma trombose, é por falta de sangue. Então, repito, qualquer tecido pode ter trombose. Através do quê? Da obstrução do vaso que leva sangue para irrigar, oxigenar e alimentar o tecido. O infarto do miocárdio, infarto pulmonar, muita gente tem uma dor incrível por uma embolia, por uma trombose pulmonar. Então, trombose é obstrução de vaso que irriga um tecido. E quando o tecido deixa de ser irrigado, aquele tecido necrosa, sofre o quê? Um infarto. Qualquer tecido do nosso corpo pode ter isso,
e quando tiver, tem que ser atendido imediatamente.